Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou começar essa videoaula retomando algumas informações da nossa última aula de língua portuguesa, nossa última aula de gramática. É, eu preparei aqui alguns slides sobre o assunto, pois ajudam vocês a acompanharem melhor o conteúdo. Veja, na nossa última aula nós trabalhamos o conteúdo linguagem e interação. E dentro desse conteúdo nós vimos principalmente a questão da oralidade e da escrita. Nós trabalhamos aí a oralidade e a escrita. Então, vimos que a linguagem verbal ela pode ser oral ou escrita e que uma linguagem ela não é superior à outra, ou seja, a linguagem oral não é melhor que a linguagem escrita e a linguagem escrita não é melhor que a linguagem oral. Ambas possuem as suas características, as suas especificidades e ambas se complementam. A oralidade e a escrita não são modalidades homogêneas e estanques, elas são heterogêneas e mutáveis. Por quê? Porque os textos orais e escritos variam de acordo com o contexto, a situação de comunicação e o envolvimento entre as pessoas. Então, por exemplo, se eu escrevo uma carta ou e-mail para um amigo solicitando dele a doação de algum livro, de enciclopédia ou de dicionários, eu vou utilizar uma linguagem nessa carta, uma linguagem não tão formal, eu vou utilizar uma linguagem mais informal, uma linguagem mais espontânea, uma linguagem mais descontraída com esse amigo. Mas se eu escrevo uma carta ou um e-mail para o diretor da escola solicitando a compra de livros, de dicionários, de enciclopédias para a escola, eu vou ter que ter um cuidado maior com essa escrita. Ela vai ter que ser mais bem elaborada, ela vai ter que ser uma escrita mais formal. Por quê? Porque as duas cartas, elas exigem níveis diferentes de planejamento. Então, são cartas que estão inseridas numa dada situação de comunicação. Então, se eu estou me referindo a um amigo, então o contexto, a situação de comunicação e envolvimento entre essa pessoa vai exigir um certo grau de formalidade. E também, se eu me dirijo ao diretor da escola, então a minha escrita, a minha forma de me direcionar até esse diretor vai também exigir um outro certo grau de formalidade. Então, os textos orais e escritos variam de acordo principalmente com esse contexto, a situação de comunicação e o envolvimento entre as pessoas. Vimos também que a oralidade e a escrita elas são multimodais, ou seja, que vem a ser esse multimodal, que a linguagem ela é verbal e não verbal. Então, em relação à oralidade, nós vimos aí que ela acontece por meio de palavras, de gestos, de mímicas, de expressões faciais, né, da linguagem de sinais, etc. E já nos textos escritos nós encontramos outros recursos, como fotos, cores, gráficos, infográficos, a palavra escrita, etc. Então, tudo isso contribui para a construção de um sentido. Nós vimos também a respeito das gramáticas da língua, vimos sobre a gramática internalizada, que ela é formada por um conjunto de regras que todo falante domina, mesmo que jamais tenha ido à escola. Então, essa gramática internalizada é essa gramática que nós aprendemos lá desde pequeno com a nossa família, com os nossos pais, com os nossos avós, com os nossos irmãos, com os nossos tios, enfim, com todos aqueles que estão ao nosso redor. Então, nós aprendemos essa gramática lá desde pequenininho. E desde pequenininho nós sabemos que ao construirmos uma frase, nós utilizamos sujeito, verbo, objeto, que ninguém fala de forma agramatical. Então, por exemplo, numa frase como a comida está gostosa, ninguém diz comida gostosa a está, porque nós já trazemos essa regra internalizada na nossa mente, que a construção de uma frase ela é feita sempre com sujeito, verbo ou objeto e seu complemento. Depois nós temos aí a gramática descritiva, que dedica-se a descrever a estrutura e o funcionamento da língua em seu uso. Então, é uma gramática escrita principalmente pelos linguistas, onde esses linguistas descrevem e falam sobre os usos e as funções da língua pelo falante. Então, nós vamos encontrar falantes que dizem: a gente vai ao cinema hoje, a gente vamos ao cinema hoje, a gente vamos ao cinema hoje, nós vamos ao cinema hoje, nós vai ao cinema hoje. Então, essa gramática descritiva, ela aceita e reconhece todas as variedades de uso da língua, não só a padrão, como acontece principalmente na gramática normativa, que registra principalmente as regras da variedade linguística padrão e traz uma língua ideal. Então, para a gramática normativa, a construção frasal aqui faz anos que não vejo está correta.
E a frase fazem anos que não vejo está incorreta. Por quê? Porque para a gramática normativa, o verbo fazer, quando está se referindo a transcorrer de tempo, não pode ser flexionado. Ele é um verbo impessoal. Então, está incorreta a construção fazem anos que não o vejo. Nós estudamos também sobre tipo textual e gênero textual. E o que é que vem a ser o tipo textual? Que são sequências discursivas que se unem e se complementam formando um texto. E os tipos textuais são narrativo, descritivo, dissertativo, dialogal, expositivo e injuntivo. E o gênero textual são textos materializados que encontramos em nossa vida diária e que apresentam uma estrutura composicional, conteúdo temático e suporte empregado. Esses gêneros textuais eles são facilmente identificáveis devido às suas características e eles são relativamente estáveis. Por quê? Porque eles não mudam completamente. Algumas de suas características permanecem inalteráveis. Então, é impossível se comunicar verbalmente a não ser por algum gênero, assim como é impossível se comunicar verbalmente a não ser por algum texto. E ao classificar um texto como descritivo, narrativo ou argumentativo, não se está nomeando o gênero, mas a sequência discursiva, o tipo textual que nele sobressai. Então, há incontáveis gêneros textuais, enquanto nós temos apenas 6 tipos textuais, como o narrativo, que é responsável pelo dinamismo de uma história, pois se centra nas ações dos personagens, na progressão temporal. Nós temos aí narrador, personagens, clímax, enredo. E nós temos também o desfecho dessa narrativa. E veja que no texto narrativo predomina em relatos, depoimentos, crônicas, novelas, contos de fadas e textos literários em geral. Então, a predominância aí no texto narrativo desses relatos, depoimentos, crônicas, novelas e por aí vai. O descritivo retrata um ser, objeto, espaço ou uma cena. As caracterizações podem ser físicas ou psicológicas. É a sequência predominante em anúncios classificados, retratos falados e na apresentação de perfis pessoais. Esse tipo de texto geralmente acompanha e depende de sequências narrativas. O tipo textual argumentativo procura convencer, persuadir alguém a aderir a uma ideia, sempre defende um ponto de vista e caracteriza-se pela progressão lógica de ideias. Está presente em textos de opinião, publicitários, religiosos e jurídicos. Então, esse texto, o tipo textual argumentativo, é um tipo de texto que nós estamos vendo aí sempre nas nossas aulas de redação. Nós temos também o dialogal ou conversacional, que é o discurso produzido por interlocutores em situações de comunicação direta. É comum em telefonemas, entrevistas, histórias em quadrinhos, romances, contos e textos teatrais. Então, como o próprio nome já está dizendo, dialogal ou conversacional. Então, vem do diálogo, da conversa. O explicativo ou expositivo, que procura difundir uma informação ou um conhecimento, quando predominante, resulta em um texto mais objetivo e científico que apresenta uma linguagem mais direta. Está presente em textos acadêmicos, reportagens, dicionários, enciclopédias, gramáticas e livros didáticos. E o injuntivo ou instrucional, que instrui e orienta passo a passo a realização de um procedimento ou determina regras que devem ser seguidas para modificar um comportamento. Geralmente apresenta verbos no imperativo ou no infinitivo. Predomina em manuais de instrução, receitas culinárias, instruções de exercícios físicos e cartazes informativos. Então, veja, enquanto nós temos apenas esses 6 tipos textuais, já em relação aos gêneros textuais, nós temos uma infinidade de gêneros. Então, trago aqui alguns exemplos que vocês possam visualizar melhor. Então, cartão postal, telegrama, artigo científico, conto, piada, poema, cartaz, e-mail, receita médica ou receita de culinária, ofício, charge, história em quadrinhos, bula de remédio, notícia jornalística, escrita ou falada, ata, lista telefônica de chamada de supermercado, manual de instruções, roteiro de viagem, agenda, bilhete, relatório, palestra, discurso, entrevista, conversa telefônica face a face, enfim, temos aí uma diversidade, uma infinidade de outros gêneros textuais. Aqui apenas alguns exemplos para que vocês possam visualizar, ter em mente aí alguns exemplos desses gêneros. Bem, na página 37 do livro de vocês, vocês vão ter aí um folheto. E esse folheto, ele vem
trazendo algumas sequências tipológicas. Ele apresenta algumas sequências tipológicas. Então, vocês podem observar logo no título que fala o seguinte: com apenas 10 minutos por semana, você mantém sua casa livre da dengue. Então, nós temos aí um exemplo de sequência argumentativa. E no mesmo título, nós vamos ver: verifique constantemente o ambiente onde vive e acabe com o mosquito. Então, nós temos aí um exemplo de sequência injuntiva. Depois, nós temos uma lista de tarefas a serem seguidas. Então, vem descrevendo quais são essas tarefas a serem seguidas. Nós temos aí a sequência descritiva. Depois, no lado esquerdo, nós temos a sequência expositiva ou explicativa, que fala aí, ó: o mosquito da dengue se desenvolve em uma semana. Então, nós temos aí a sequência, um exemplo de sequência expositiva e explicativa. Do lado direito, nós temos um exemplo de sequência argumentativa. Eliminando os focos, você impede a reprodução dos mosquitos. Por isso, deixe o agente de endemia entrar e mantenha sua casa livre da dengue. Do lado esquerdo, nós temos aí novamente a sequência injuntiva. Fique atento. E nós temos novamente a sequência argumentativa aí do lado direito explicando. Se você tiver sintomas como febre alta, dor de cabeça, dor atrás dos olhos ou dor no corpo, procure a unidade de saúde mais próxima. A dengue mata e nós não queremos que você morra. E logo abaixo, finalizando aí o panfleto, nós temos: verifique também nas redondezas de sua casa se há locais onde se encontram materiais que acumulam água. Não sendo de sua responsabilidade, denuncie a prefeitura de seu município. Então, veja, nós temos aí o exemplo de uma sequência argumentativa, sequência injuntiva, sequência descritiva, a sequência expositiva ou explicativa e a sequência argumentativa. Mas apenas uma sequência tipológica se sobressai. Se desponta aí que é a sequência injuntiva. Então, veja que apesar de ter todas essas sequências, apenas uma aí se destaca, que é a sequência injuntiva. Aí na página 38 do livro de vocês vai dizer assim: em folhetos e cartazes de modo geral, predomina a sequência injuntiva, já que o objetivo do texto é orientar a realização de determinada ação. Observe como nesse folheto a sequência injuntiva típica foi transformada em sequência descritiva, assemelhando-se a uma atividade. Por exemplo, em vez de descarte lixos e recicláveis de forma a não acumular água, tem-se lixos e recicláveis descartados de forma a não acumular água. Essa mudança transforma a instrução em reflexão, propondo que o leitor se torne um observador consciente. Então, vejam aí, minha gente, vocês podem observar, então, que é um panfleto, e nesse panfleto nós temos vários exemplos de sequências tipológicas, mas apenas uma sequência aí se destaca, que é a sequência injuntiva. Então, eu quero que vocês leiam esse panfleto com cuidado, minuciosamente, né, prestando atenção em cada sequência que se destaca aí. E depois eu vou pedir aí que vocês leiam e respondam a atividade da página 32 à página 39. Na nossa próxima videoaula, eu vou corrigir essas atividades. Então, façam com cuidado. Qualquer dúvida, vocês podem estar tirando aí no grupo ou me mandando alguma mensagem pelo privado. Ok? Então, qualquer dúvida, vocês podem perguntar. Então, até a nossa próxima videoaula e fiquem com Deus.